Mário Bittencourt. Enquanto você não entra, ele pode responder os colegas? Estou aqui ao lado do Mário Bittencourt, diretor do Fluminense. Ô Mário, em primeiro lugar, hoje a gente tem com exclusividade uma imagem do Walter deixando o treino antes que ele começasse. Qual é a posição do Fluminense em relação a isso? Tem algum tipo de punição, uma explicação do jogador? Ele já foi contactado? A posição da diretoria só amanhã sobre o assunto. O jogador saiu do treino, como vocês viram. Não conseguimos contato após isso, tentamos telefone celular, telefone de casa, ainda não conseguimos contato. Assim que a gente conseguir, vamos saber os motivos e amanhã a gente dá uma posição a vocês. O senhor imagina o motivo com você? Já foi falado alguma coisa por alguém que estava próximo? Não, absolutamente ninguém. Os jogadores também não entenderam, a comissão técnica não entendeu e a gente precisa conversar para saber o que aconteceu e tomar as medidas cabíveis. Como advogado acostumado ao tribunal, como é que foi visto pelo Fluminense, pelo departamento do Fluminense, a questão do presidente tricolor ter sido denunciado por ofensa, por críticas ao Campeonato Carioca, à federação? Eu acho que é um subterfúgio que a federação acaba utilizando em razão da decisão que nós tivemos inviabilizando aquela multa que existia no regulamento. E aí começa a se denunciar em outros artigos, como fizeram com o Vanderlei Luxemburgo, na minha opinião, de maneira injusta também. E óbvio, nós vamos preparar. No caso do presidente foi a abertura de um inquérito, não foi uma denúncia como foi no caso do Vanderlei. E a gente vai, obviamente, tomar pé do que está sendo dito primeiro, temos que saber, e depois analisar e preparar a defesa. Mas a gente vê isso com tristeza, Eu acho que é uma sequência de situações envolvendo o Fluminense de maneira seguida, E a gente espera e acredita que isso esteja sendo feito de maneira jurídica somente, é isso. Mário, em relação ao Walter ainda, existe alguma negociação? Vocês têm alguma proposta de outro clube muito adiantada por ele? Você acha que teria sido alguma indicação de empresário, não treinar, enfim? Olha, eu acho que se um empresário de nível médio não mandaria um atleta largar o treino em razão de qualquer proposta que ele pudesse ter. O convencional é que quando isso acontece, por exemplo, aliás, não é nem quando existe proposta, é quando existe algum acerto prévio, às vezes se tira um atleta de um treino, até para que, se você já acertado com outro clube, o atleta não se lesione antes de ir para o outro clube. Propostas pelo Walter, nós tivemos algumas negociações em aberto que vocês sabem, com relação ao Santos, que se interessou, mas não evoluiu. O Goiás inicialmente se interessou no ano passado, também esse ano não evoluiu. Recentemente tivemos a procura do Atlético Paranaense, mas também não evoluiu, porque vocês sabem que as questões que envolvem o contrato do Walter são questões um pouco complicadas, principalmente o fato dele não ser um atleta do Fluminense, ele está emprestado ao Fluminense pelo Porto. Então, na verdade, o que teria que acontecer teria que ser sempre um reempréstimo. Isso teria que envolver o Fluminense, teria que envolver o Porto, teria que envolver o Walter, teria que envolver o interesse de outros clubes. E isso por isso é que às vezes se causa essa dificuldade. Recentemente nós não estamos conversando sobre isso. Ele é atleta do Fluminense, esteve presente nos últimos 2 jogos, entrou contra o Tigres, entrou contra o Cabo Friense, acabou não jogando contra o Macaé, mas por questões táticas e técnicas que devem ser perguntadas ao treinador e não a mim. Como todos os atletas aqui no Fluminense fazem parte do elenco, quem decide quem joga é o treinador, não somos nós. Então é isso, a gente fica surpreso com a atitude. É óbvio que, dependendo do argumento e dos motivos, e aí eu digo com sinceridade, realmente não conseguimos comunicação, não conseguimos contato e fomos reverberar no vestiário para saber, e absolutamente ninguém sabe os motivos e o porquê aconteceu. Não sei nem se aconteceu algum problema pessoal, de família, não tenho a menor ideia. E por isso até estamos tentando contato, porque é uma filosofia de trabalho minha e do Fernando, sempre ouvir o jogador primeiro. A gente tem que ouvir e saber o que aconteceu. Se foi uma decisão unilateral, intempestiva, que abandonou o treino, pura e simplesmente, obviamente, a gente vai tomar alguma posição. Mário, você falou sobre alguma coisa da possibilidade de ter viajado hoje de manhã para Curitiba? Ele ter viajado hoje de manhã para Curitiba? Não estou sabendo. O Walter Feliz? Não, a gente tem uma imagem dele saindo do treino agora à tarde. Sai do treino ele estava no treino agora à tarde. Ter viajado para negociar. Ele ter ido a Curitiba, ter voltado, vindo para o treino e ter saído? Não tenho a menor ideia disso. Alguma outra pergunta que já não foi feita? A razão dele não querer mais jogar no Fluminense. Tinha um contrato dele, clube e jogador. Ele disse isso a você? Não. Não tenho ciência disso, de que ele não quer mais jogar no Fluminense. Mas o clube
jogador insatisfeito sozinho não pode. Eu também não sei se ele está insatisfeito, eu não sei os motivos dele ter saído do treino. Até domingo estava tudo normal, ele viajou, concentrou, foi a campo, não teve nenhum problema, no vestiário normal, tudo ótimo. Segunda-feira foi folga, hoje ele apareceu e largou o treino. Então, se ele está insatisfeito de jogar no Fluminense e cometeu essa atitude, foi uma atitude equivocada. Né? Não é esse caminho que se busca para se não querer mais jogar num clube. Nós só vamos saber a hora que conversarmos com ele. Mas tecnicamente, o que difere a abertura do inquérito da denúncia? Você falou que não foi denunciado. Porque a abertura de um inquérito, ela pressupõe uma investigação preliminar para se haver uma denúncia ou não. Pode ser que o auditor processante, por exemplo, analise e diga o seguinte: olha, não vejo motivos para se denunciar. No caso do Vanderlei foi denunciado direto. Repito, dos dois casos acho que de maneira equivocada, na minha visão, de advogado e de vice-presidente do Fluminense, nenhum dos dois, nem o Vanderlei nem o presidente do Fluminense, disseram absolutamente nada do que não se diz no meio do futebol. Né? É isso. Tem mordaça? Não entendo que isso seja mordaça, não. Acho que isso é um subterfúgio para se levar ao caminho da mordaça, que de maneira muito salutar foi derrubado pela Justiça Comum. Acabou, gente. Mário, só falar